Eu recebi um convite de vir aqui estar com os irmãos, pregando e também ministrando a ceia também. O nosso presbítero Hélio me convidou. Falou comigo, pastor, o nosso pastor foi lá para São Paulo. E foi um tempo bom demais. Último domingo, não foi? Foi bom demais. Ele falou, pastor, foi legal demais. Choramos, foi que bom. Quando chora, porque lembra lá de Efésios. Paulo lá com os irmãos ali, tudo chorando, na despedida. Porque carinho. E aí falou, foi bom, mas se eu podia ir lá pregar para a gente lá? Eu falei, posso. Quer dizer, vou vir aqui, mas devo poder sim. Meu conselho falou assim, não, pode ir lá, pastor, abençoa lá a igreja lá, vai ser um tempo bom também com aquele povo. Então, estou aqui para trazer uma palavra e também aproveitar e ministrar a ceia com os irmãos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso de número 5. O nosso Senhor Jesus está ali ensinando uma multidão de pessoas. É o famoso Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, alguns dizem. É um sermão em que Jesus proferiu a respeito de como o povo deveria olhar para a vida, olhar para Deus, olhar para a existência humana. E ele começa, nessa parte do seu sermão, lá em Mateus, capítulo 6, a partir do verso de número 5. E quando orardes, não serei como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que lhe tendes necessidades antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim. Todos nós, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar? Peça para o teu coração, peça a Deus uma palavra, uma frase. Peça ao Senhor que venha falar com você. Pai querido, Pai santo, nessa hora pedimos da tua misericórdia, pedimos a Deus da tua graça e rogamos, Senhor, que seja propício a nós. Prepara nosso coração, Deus. Usa, meu Deus, para trazer algo que o Senhor quer trazer para o teu povo, Deus. Mais uma vez, pedimos e rogamos da tua misericórdia sobre nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, eu estou vendo aqui que a maioria eu posso até falar. Alguns são ali, talvez não, mas em 2013, você estava vendo na televisão algo esquisito, estranho, que há muito tempo no Brasil não acontecia. Era pré-Copa do Mundo. As cidades, as capitais estavam cheias de jovens, cheias de adultos,
pessoas querendo, reivindicando coisas, pedindo coisas, multidão de pessoas estavam lá gritando várias coisas. A princípio, começou lá em São Paulo a respeito de vale livre nos ônibus. Depois foi ampliando. Mais hospitais do que estádios. Mais saúde do que aquilo outro. A gente viu ali nas multidões, em várias cidades, várias capitais, ali, jovens e multidões de pessoas reunindo e reivindicando várias e várias coisas. E foi ampliando. Até o ponto que eu fiquei assim, gente, nunca imaginei médicos na rua reivindicando melhoria de salário. Encontrei também essas multidões ali, pessoas desse tipo. Várias e várias coisas acontecendo ali. E numa multidão, meus irmãos, você vai ver várias opiniões, vários desejos, vários anseios. E no Sermão do Monte, Jesus estava falando ali para uma multidão onde tinha vários anseios, perspectivas diferentes, histórias diferentes, desejos diferentes. E Jesus começa, eu acho muito interessante, no início do seu sermão, lá no capítulo 5, falando das bem-aventuranças. E ele vai construindo toda uma questão de felicidade, de alegria, que as multidões sempre buscam, a sua satisfação. E naquelas bem-aventuranças, Jesus vai desconstruindo todo um status quo das pessoas que estavam ouvindo. Jesus continua a sua pregação. Continua dizendo, continua falando. E, de repente, Jesus para num momento aqui especial para todos nós, a respeito da oração. E Jesus, nesse momento, ele começa a dizer a respeito do como se deve orar. Ele diz que, olha, quando você for orar, não seja como um hipócrita. Que palavra dura. Que palavra dura. E Jesus, ele fala, porque os hipócritas gostam de aparecer, de falar em pé, de orar em pé, e as pessoas verem. Cuidado. Quando você orar, não faça isso de jeito nenhum. Era uma prática do judeu, até nossa também, às vezes orarmos em pé, mas é muito comum dos judeus orarem em pé. E Jesus falou, cuidado, não seja assim. Antes vá para o seu quarto. Esconde. Fique ali. E você pode perguntar, mas tá bom, pastor, mas e aí, eu não devo orar na igreja? Não, não é isso não. A questão é como está seu coração. Jesus ia bem pontual no coração de cada um. Ele falou, cuidado, não faça isso. Ao mesmo tempo também Jesus falou, olha, não se assemelheis aos gentios que gostam de orar muito. Falar muito. Algumas religiões desse mundo ensinam a criar mantras. Na repetição, que às vezes seu cérebro dá uma bugada assim, ó, travada, as pessoas começam a ver coisas, sentir coisas que não tem nada a ver com Deus e acham que estão chegando num ponto espiritual. Os mais antigos aqui lembram da TT Espíndola? Não? Você para mim foi um sol, assim. Aquela mulher canta tão bem, que chega em frequências tão altas, ela começa a cantar e de repente ali na mente dela começa a ter alucinações. Jesus, ele chama aquelas pessoas, cuidado, porque é uma oração, uma verdadeira intimidade, uma verdadeira religião, uma verdadeira realmente intimidade com Deus é outra coisa. Vou ensinar para vocês, diz o Senhor Jesus. Então ele começa dizendo, quando você orar, você deve orar assim. Pai Nosso. Essa manhã, meus irmãos, eu queria trazer algumas verdades a respeito dessa explicação da oração que o nosso Senhor Jesus traz para a gente. Primeira coisa que ele fala, Pai Nosso. Essa expressão Abba, que significa Pai, Abba, é uma expressão que vem do aramaico. Abba, ela é uma forma íntima, é uma forma assim, carinhosa, a referir-se ao Pai. Abba, é mais ou menos que fosse um paizinho, papai,
ou lá do Nordeste, painho. É muito íntimo, é muito próximo, é muito assim, junto. Abba, Abba. E meus amados irmãos, nesse ponto de Jesus trazendo Abba, Pai, existe uma verdade importante para nós: intimidade. Jesus aqui, ele quebra algo importante na imaginário do povo judeu. Sempre quando você lê os Salmos, você vê lá Altíssimo, Santo, Glorioso, Poderoso, Senhor dos Exércitos. E aqui Jesus fala o quê? Abba. Não que Deus não seja poderoso, maravilhoso, santo, altíssimo, mas na verdade Jesus traz aqui uma realidade muito mais profunda e íntima de quem é Deus. Abba, papai, paizinho, papai. Essa expressão, meus irmãos, mostra aqui uma expressão de intimidade entre pai e filho. Ao mesmo tempo, também aponta acesso à adoção. Jesus estava ali falando à multidão, mas também principalmente aos seus discípulos, que deveriam orar e falar: Pai Nosso. Ele está estabelecendo aqui então uma intimidade. Jesus podia dizer assim: olha, o meu Pai. Ele falou: Pai Nosso. Incluiu a todos. Olha, a respeito disso, Jesus está falando assim: olha, não é só meu, mas também nosso Pai. Uma intimidade a quem crê. Uma intimidade àquele que realmente segue. Uma intimidade que está próximo de Jesus, próximo de Deus. Uma outra realidade. Meus amados irmãos, para entender um pouquinho dessa intimidade, vou usar aqui o nosso irmão Hélio. Ele tem um filho fora, Estados Unidos. Se um dia ele voltar aqui no Brasil, visitar o pai, e lá na intimidade, assim: pai, deixa eu deitar no seu colo. Você vai deixar ele? Opa! Agora, se eu chegar lá assim: olha, deixa eu dar no seu colo. O que é isso, pastor? Está doido? Não vai ser assim? Tem intimidade. Agora, Jesus falou assim: olha, é uma intimidade profunda que você deve ter com o seu Deus, com o nosso Pai. Abba. E é interessante que o apóstolo Paulo também usa várias vezes a expressão também: Abba, Abba, Abba. Meus amados irmãos, então, para nós entendermos a maravilha de nós termos uma intimidade com Deus, e você deveria criar cada vez mais intimidade com Deus a respeito disso, creia: o teu Deus poderoso, Ele é Pai, e é um Pai próximo, íntimo, íntimo, íntimo. Maravilha? Isso é bom? Só que ao mesmo tempo o Senhor fala o seguinte: que estás nos céus. E aqui vem outra realidade acerca desse Pai íntimo. Jesus aqui, ele fala a respeito, olhando para esse estás nos céus, há uma realidade que eu e você precisamos perceber. Primeira realidade que Jesus está aqui apontando para mim e para você é que existe uma transcendência. Deus está acima, Deus está nos céus, Deus está no alto, Deus está o quê? Transcendente. E nós devemos reconhecer que realmente Deus está acima, está lá no alto. E esse estar nos céus também demonstra o quê? Uma majestade e soberania. Jesus nos mostrou a respeito dessa intimidade, Abba, e agora nos apresenta também a respeito de quem é Deus. Ele é soberano, Ele é majestoso, Ele está nos céus, Ele é transcendente, Ele está acima, Ele reina o universo inteiro. O seu trono é celestial, Ele exerce o controle sobre tudo. Então, essa perspectiva também divina é a respeito também de uma onisciência. Ele está no céu, ou seja, Ele está vendo tudo, Ele observa tudo, Ele vê tudo, Ele olha tudo. A visão dele é muito melhor que a nossa. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que você vai orar, esse é o Deus que você vai buscar. Ele é próximo, mas Ele está acima.
porque Ele vê, Ele também tem uma sabedoria perfeita, divina. Está olhando, está vendo, está ali, observando, e tem a sabedoria infinita, perfeita. Interessante também, na nossa teologia, é que além dessa transcendência, o nosso Deus também é iminente, está próximo. Embora Deus seja transcendente, está acima de tudo, Ele está próximo, está relacionando, Ele está aqui, está no nosso meio, Ele está aqui, em toda parte. Meus amados irmãos, essa expressão realmente está nos céus, nos aponta, nos mostra, realmente nos lembra a imensidão de Deus, a sua capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas também aponta a sua presença pessoal. Apesar de ser majestoso, apesar de ser glorioso, apesar de estar acima de tudo, ser santo, poderoso, Ele está próximo. E o nosso Deus nos ensina a chamar esse Deus Todo-Poderoso de Pai. Os amados irmãos, que coisa poderosa, numa manhã como essa, nós lembrarmos e realmente afirmarmos: o nosso Deus é poderoso, mas Ele é próximo. O nosso Deus é maravilhoso, mas Ele está perto de mim. Uma outra verdade a respeito desse estar nos céus é uma perspectiva também escatológica. Em que nós teremos também aí um lar celestial. Nos aponta também a nossa esperança futura, como cristãos, como pessoas crentes, em que nós temos um lar futuro, como filhos de Deus, nós esperamos estar com Ele eternamente. Eu e você, desfrutando de um lugar onde não vai ter mais dor, nem tristeza, nem pecado, um lugar celestial, porque Deus está nos céus. Amém? Essa promessa redentiva, redentora, ela realmente expressa uma redenção final em que Deus estabelecerá um novo céu e uma nova terra, para que eu e você vivamos um reino perfeito e plenamente. Então, para pensarmos aqui, esse estar nos céus reconhece realmente a transcendência, a soberania, a majestade, a sabedoria, e também há um tempo futuro que eu e você desfrutaremos. Uma outra verdade nesse texto, que quando era criança eu ficava encabulado. Eu não entendia nada. Como é que está lá? Santificado seja o teu nome. Eu não entendia. Eu não compreendia. Como é que eu vou orar e falar que santificado seja o teu nome? Como é que eu vou realmente orar e falar: Deus seja mais santo? E lá no grego, o hagazon, significa tornar santo realmente. Aí que eu fui para o seminário que eu fiquei mais assim, né? Que isso? Como é que eu vou tornar mais santo, mais consagrado o nome de Deus? E aí, estudando um pouco mais e olhando, quando algo é santificado, realmente é separado por um propósito. Teu nome, santificado seja o teu nome. Então, é que nesse contexto bíblico, vamos pôr assim, é que o nome de Deus representa a sua pessoa, o seu caráter, a sua reputação. Não se trata somente de um título, mas de tudo, a respeito de tudo do que Ele é e do que Ele faz. Mas pastor, e aí? O nome de Deus vai ser mais santo? Com a minha oração? Não, é um pedido, na verdade. É um pedido de reconhecimento e de relevância e de reverência. Nosso presbítero Tiago. Tiago, seu nome é? Tiago Serra Ferreira de Carvalho. Acabou o nome dele? De Deus. Santo varão, seu nome? Geanda Franco de Araújo. Acabou? Não, de Deus. Eu e você levamos o nome de Deus.
Aqui na lei da perspectiva, a respeito do nome de Deus ser realmente santificado, ou seja, o nome dele em toda a terra realmente seja reconhecido, nós também é um pedido pessoal, que o meu testemunho realmente santifique o nome de Deus. Aqui Jesus vai para uma outra esfera a respeito dessa oração. Imagina você, que nós somos, vamos pôr assim, embaixadores de Deus, vamos pôr dessa forma. Nós levamos o nome de Deus. Onde quer que sejamos, você é crente? Olha, que legal. Você é da igreja? Olha, que legal. Você é um servo lá, trabalha lá, toca no louvor. Você é um diácono, você é um presbítero, você ensina, você está ali, você é um crente, você é presbiteriano. Alguns assustam. Eu lembro, uma vez eu estava no cursinho. Tinha uma menina lá que era quase o Satanás. Meu Deus do céu, que menina perturbadora da sala. Aí um dia eu fui cantar no coral, numa igreja. Quem estava lá? A moça. Eu falei, ué, você está aqui? Sou daqui. Não é possível, minha filha. Você vem me perturbar aqui também? Não, ela era outra coisa. Imagina uma menina dessas convidando alguém para vir para a igreja. Deus abençoe ela, que ela tenha seguido a fé no nosso Senhor Jesus. Mas, de novo, meus amados irmãos, nós pedimos realmente que a nossa vida venha realmente refletir a santidade de Deus. Esse é o pedido aqui para que nós realmente viver, implica realmente viver de maneira que honre a santidade de Deus. Nossas ações, palavras, pensamentos sejam realmente definidos, dirigidos pelo caráter de quem Deus é. Espalhar o conhecimento também de Deus, é pedir que o nome dele seja santo, que as pessoas realmente, quando falarmos realmente, as pessoas reconheçam realmente a santidade de Deus, a santidade do nome de Deus, e assim vamos seguindo, e assim vamos levando, realmente vamos viver uma vida realmente espiritual, realmente muito, muito maior. Jesus, olhando para aquela multidão, nesse momento de discurso, ele tinha que trazer essa realidade espiritual profunda para eles, a respeito da oração também, a respeito de uma vida realmente santificada. E aí, nosso Senhor Jesus continua dizendo, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus, meus amados irmãos, refere-se ao governo e autoridade de Deus sobre todas as coisas. É a esfera onde a vontade de Deus é perfeitamente cumprida. Esse conceito tem tanto um aspecto presente, atual, nesse momento, mas também no futuro. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós esquecemos que existe um futuro. Pedimos para hoje. E algumas igrejas realmente só pregam como se fosse o céu na terra e esquecem de uma vida futura. Eu peço o reino de Deus. Eu estou na expectativa que hoje sim, hoje haverá realmente justiça, hoje haverá realmente o governo do Senhor, mas também eu tenho que pensar numa vida futura. Assim, meus amados irmãos, esse aspecto presente, pedir, venha a nós o vosso reino, ou, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como nos céus, né? É desejar que Deus reine em nossas vidas. É desejar que realmente Deus venha até nós e governe o nosso coração, governe nossas ações, a nossa comunidade, o nosso país, a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso trabalho, que Deus realmente venha, e aí realmente haja justiça, haja paz, haja retidão de Deus. A oração. A gente sabe que em alguns aspectos, em alguns momentos, em algumas situações, de acordo com a palavra de Deus, muito vai piorar. Mas cabe a nós orarmos e pedirmos, Deus, que o Senhor reine, que o Senhor reine.
É um aspecto presente, mas também um aspecto futuro. Venha. E esse pedido, meus amados irmãos, também aponta uma esperança escatológica, ou seja, a expectativa de que plena realização do reino de Deus no futuro. Eu e você precisamos realmente olhar e observarmos e esperarmos que o Senhor Jesus vai voltar, Deus vai reinar plenamente nesse futuro conosco, ou nós com Ele. É um anseio de que um dia Jesus Cristo reinará, estabelecendo de forma definitiva o seu reinado. Também, nesse pedido, venha o teu reino, nós podemos olhar também a respeito de uma transformação pessoal e social. Quando nós oramos, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Meus amados irmãos, eu e você precisamos ter essa certeza que estamos o quê? Comprometidos também em viver os valores cristãos. Não adianta nada eu pedir o reino de Deus, mas minha vida está totalmente distante daquilo que realmente eu estou pedindo. Eu peço justiça e sou injusto. Eu peço que acabe com a corrupção, mas eu acabo sendo corrupto, furando uma fila. Só um exemplo. Que haja justiça, que haja verdade, estou mentindo. Como é que eu peço algo realmente para Deus e eu estou seguindo um outro caminho? Não faz sentido. Então, nessa perspectiva também de que Jesus está dizendo para nós, nessa realidade venha o teu reino, eu tenho que exercer também o amor, a justiça, a misericórdia, a santidade. Se eu e você estamos pedindo realmente transformação nas estruturas dessa sociedade, eu e também precisamos viver essa transformação dia após dia, para que eu e você realmente abracemos esses princípios eternos, verdadeiros do reino de Deus. Amém? Olhando para esse venha o teu reino, também é uma perspectiva também de missão e evangelismo. Os amados irmãos, uma das coisas mais tristes que uma igreja pode experimentar é quando não está nem aí. As missões e também com o evangelismo. Não nos importamos com países que sofrem, ou países que têm um mínimo do conhecimento de Deus, o conhecimento de Jesus. Isso deveria trazer para nós uma angústia. Um dia eu estava em casa, descansando, liguei nesses documentários, e eu fiquei sabendo assim, gente, isso existe nesse mundo? Uma cidade de milhões de pessoas na África. Desses milhões de pessoas na África, mais da metade vive sobre um lago. Eu falei, uai, o que é isso? Por que para escutar, para ver? Pessoas que vivem sobre o lago, em cima do lago. Eu falei, gente, isso existe nesse mundo? Por que vai para a terra? Em cima de um lago? Eu fiquei pensando, será que eles conhecem Jesus? Será que eles conhecem a Cristo? Que lugar é esse? Que curioso, pensando, meu Deus, que lugar é esse? Como é que é? Eu aqui, com ar-condicionado, com energia, esse povo em cima de um lago. Se eu estiver com muita fome, eu posso usar o aplicativo e chamar uma comidinha? Se estiver aberto ainda, vou lá e pego. Que isso? Como as pessoas vivem? Tem uns amigos meus que estão num projeto de expansão do Evangelho lá na Nova Zelândia. Aí já é outra realidade. Conversando com o missionário, falou assim, ô Júnior, pastor, aqui o pessoal vai trabalhar 9 horas. Eu falei, mesmo? É. E aí?
E depois eles, lá pelas 4 da tarde, vão embora para casa. Foi mesmo? É. E aí? Eu passear no parque, vai se divertir? Falei, sério? Sério? E o salário é bom? Bom. E tem saúde? Tem. Educação? Nossa. Eu falei, meu Deus. A pergunta é, eles conhecem Jesus? Não. Precisam de Jesus? Precisam. Eu e você precisamos realmente, venha o teu reino, eu preciso olhar também, Deus, em lugares difíceis, em lugares complicados, seja uma grande economia, uma péssima economia, que o Senhor chegue nesse lugar também. Eu preciso olhar para isso, você precisa olhar para isso, e olhar, Deus, alcance esses lugares. Ou até mesmo, quem sabe, um dia, você possa estar indo para esses lugares. Cada um na sua, tá? Se você tem um chamado para ir, você vai. Não atrapalha a sua vida, não. Você vai logo. Agora, se estiver aí, aqui, tem outras formas que você também pode ajudar a expansão do reino. Mas você deve orar, e eu devemos orar, venha o teu reino, numa perspectiva também de missões e evangelismo. Às vezes, você não vai nunca atravessar o Atlântico. Nunca. Mas você pode atravessar a rua e ir lá conversar com o padeiro, que está passando dificuldade, às vezes, de vender o pão para o bairro. Com seu colega de trabalho, aqui, ó, está a sua mesa aqui, está seu colega ali, reclamando da família. E você sabe que uma família que segue a Cristo, ela vive um pouco melhor. Ela vive melhor. Às vezes, lá na sua academia, alguém que você gosta de conversar, está precisando de realmente ter uma perspectiva de vida muito melhor do que está vivendo. E você tem uma mensagem. Você tem uma mensagem que existe um reino maravilhoso, um reino poderoso, um reino realmente que transforma vidas e traz vidas. Amém? A expressão, faça a tua vontade, realmente nos traz aqui uma submissão à soberania de Deus, uma entrega obediente da onipotência, da onisciência de Deus, ou seja, Ele sabe daquilo que você precisa, e aí eu e você precisamos realmente entregar, Deus, faça-se a tua vontade, eu quero o seu reino, mas faça-se a tua vontade, porque às vezes o jeito que eu quero que o reino de Deus seja está totalmente distante do que Deus quer. É verdade. Quantas e quantas vezes você lê a Bíblia e você fala, ixi, estava errado. Ixi, estou muito errado. Ixi. Mas quando você realmente entende, faça essa tua vontade, você vai ver, a minha família podia ser de um outro jeito. A minha realidade no meu trabalho poderia ser de outro jeito. E aí, nessa obediência realmente, na soberania de Deus, você também deveria ter uma obediência voluntária. Sim, Deus, eu vou fazer. Não minha vontade, mas sim na tua vontade. E, meus irmãos, realmente precisamos de coragem, porque eu preciso confiar que a sabedoria de Deus é muito maior que a minha. Então, se faça a tua vontade, eu vou descansar e falar, Senhor, faça a tua vontade, porque a sua sabedoria é muito maior, muito melhor que a minha. E aí, há uma realidade nesse pedido que é um desapego ao controle. O nosso irmão Paulo, ele queria chegar lá em Roma, todo belezinha, ele foi para Roma. Mas não foi como eu queria. É interessante que, nas cartas dele, ele fala, olha, a casa de César te saúda. Só para entender um pouquinho da prisão de Paulo, para entender. Paulo estava acorrentado. E alguns estudiosos dizem que estava acorrentado não com qualquer cidadão.
Ao lado dele tinha lá 2 pessoas da guarda pretoriana. Ou seja, futuros patentes de Roma. Estava preso. Estava ali, junto. À toa? Estou aqui mesmo. Sou judeu, sou romano. É o seguinte, existe uma realidade para a sua vida. Existe um Deus que te ama. Passava o turno, vinha mais 2. Olha, vou te contar uma história. Eu estou aqui porque eu sirvo um Deus. Eu sirvo um Senhor. Vinha outro, estou aqui. Depois eu fui lá para Roma, mas não como ele queria. Mas ele entendia muito bem que a forma que Deus é, então nessa voluntária obediência e consciência que a sabedoria de Deus é muito maior. Esse desapego ao controle, meus irmãos, Paulo tinha certeza, até mesmo naquela oração, em que ele pediu para que Deus tirasse aquele espinho que tanto o perturbava. A fala de Deus, minha graça te basta. Ele entendeu plenamente. Ok? Faça essa tua vontade. Parei. Não peço mais. Meus amados irmãos, continuando. Quando nós pedimos realmente que faça a tua vontade, é um desejo pela realização dos planos de Deus, ou seja, é o reino de Deus. Pedir que faça a tua vontade é desejar que os planos e os projetos de Deus, os propósitos de Deus se realizem na terra. Não os meus. Não de um grupo. Mas sim de Deus. Não de uma agenda. Não de um modelo político, modelo econômico, mas sim o projeto e o plano de Deus. E aí, meus irmãos, quando olhamos para a história da igreja, há uma realidade assim que mexe com a gente. Você deveria estudar um pouquinho da história da igreja, pegar assim e ler. Esse ano, tenta fazer isso, pegar um livro. Procura ali o pastor, o presbítero Tiago ali. Tiago, tem algum livro de história da igreja? Vai te mostrar. Lá no IBA, lá, tem um monte de livro lá. Quer conhecer, você vê. E quando você olha para a história da igreja, meus irmãos, das ações, você vai vendo quando a igreja entra naquele local, há uma transformação social, uma transformação política, porque o reino de Deus chega. Você talvez vai escutar aí depois, na frente, uma expressão chamada pós-cristianismo. Você já não ouviu isso? A Europa está vivendo um pós-cristianismo. A Nova Zelândia, um pós-cristianismo. O que é isso, pastor? O que é o pós-cristianismo? É a sociedade que recebeu tanto do cristianismo, os benesses do cristianismo, a verdade do evangelho, foi transformado ali tudo. A justiça chegou, que as pessoas hoje em dia, é natural para ele. Você respeitar o outro, você ser honrado com uma mulher, ser honrado com a criança, respeitar um idoso, pagar os impostos, não roubar, é normal. O evangelho chegou e transformou. E, meus amados irmãos, só que, ainda assim, existe uma necessidade de que o reino de Deus chegue e realmente aquelas nações sejam transformadas. Um país como a Suíça, como a Nova Zelândia, em que uma estrutura social está totalmente já consolidada, ainda precisa que o reino de Deus se estabeleça. Porque quando eu não roubo, não é questão moral, é uma questão espiritual. Quando eu trato alguém bem, não é questão somente moral, é porque realmente essa pessoa é imagem e semelhança de Deus, é espiritual. E hoje em dia, infelizmente, não é nosso caso, mas hoje em dia estão se ensinando muito mais um moralismo do que realmente a moral ou até mesmo o ensino que Deus quer a respeito do tratamento do ser humano. Eu e você precisamos orar, venha teu reino,
faça tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, há uma harmonia, uma conformidade entre o céu e a terra, nessa perspectiva de que o reino de Deus é estabelecido. Eu e você precisamos realmente olhar para essa oração e entendermos que essa oração também venha o reino de Deus e esteja realmente estabelecido. E assim, o Senhor Jesus nos traz uma outra verdade, versículo 11. Eu queria que todos lessem juntos. Vamos lá? Mateus 6, verso 11. Vamos lá? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Amém. Meus amados irmãos, nessa oração do Pai Nosso, tem um significado maravilhoso esse momento aqui do pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou dá-nos hoje. Primeira perspectiva, uma provisão diária, necessidades realmente físicas. Ao mesmo tempo que nessa oração de Jesus nos ensinando como é que devemos olhar uma perspectiva espiritual da vida, coisas grandiosas. Imagina você orando por nações, pedindo a Deus que o reino de Deus venha, que realmente transforme. Isso é uma realidade próxima da gente. Você, no seu dia a dia, tem que comer, tem que se alimentar, tem que se vestir. Senti uma dor aqui. É um menino que vai dormir gripado. Tem que levantar e não buscar 24 horas. Vocês estão aqui na capital. Fácil. Anda alguns quilômetros, chegam na farmácia. E no interior? Esperar o dia amanhecer. Mas existe uma realidade hoje, dia a dia, sua. E Jesus, ele fala também, olha, a sua espiritualidade não está ligada às questões grandiosas, mas também nas coisas simples do dia a dia. E eu acho legal essa expressão do pão. Tão simples um pão, não é? Trigo, água, sal e fermento. Para alguns, acabou. Simples. Ou seja, olha, a sua dia a dia, necessidades físicas, pessoais, simples do dia a dia, também se deve colocar diante do Senhor, básicas, como alimento. Uma coisa é ficar em jejum, uma coisa é falar assim, eu não vou comer hoje, não vou fazer nada, eu não quero. Outra coisa é você não ter o que comer. Você não ter como pagar aquela conta. Você não ter como comprar aquele remédio. Você não ter. Eu lembro, quando morava em Belo Horizonte, fui comprar um remedinho lá, um Doril, não lembro mais não, e tinha uma senhora do lado. Entregou lá a receita, o cara voltou e falou, isso tem uns bons anos, tá, gente? Esse remédio custa, acho que era tipo uns R$400. Eu falei, nossa, R$400? Nos dias de hoje, que fosse mais ou menos uns 1.000 e poucos. Eu falei, meu Deus do céu. A senhora foi embora, eu falei, que remédio é esse? E o cara, tal. Aí eu perguntei, tem que tomar quantos? 1 por semana. Eu falei, e quantos o médico pediu para ela? 4 caixinhas. A senhora foi embora. Eu falei, meu Deus, que situação. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, uma provisão diária. A oração fala, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ou seja, também aqui há uma perspectiva da dependência de Deus. Ao pedir o pão diário, eu expresso também uma confiança.
uma confiança realmente na provisão contínua de Deus, ou seja, pão de cada dia. Eu e você, ao orarmos assim, ao pedirmos isso, eu estou reconhecendo que cada dia é um presente da abundância, da bondade de Deus para comigo e com você. Eu creio, eu confio. E aí, dia a dia, é uma confiança em um contentamento. Dia a dia, pão, pão, pão. Coisa simples. Não é um brioche. Não é uma rosca de coco com damasco. Não é um pão com gergelim da Dinamarca, sei lá. É pão. Contentamento. Ó Deus, obrigado. Obrigado por esse arroz e feijão, por esse bife. Obrigado. Obrigado por essas coisas simples do dia a dia. Obrigado, obrigado, Senhor. Que já me dá todo dia. Todo dia. Obrigado pelo ovo. Obrigado pelo filé mignon. Obrigado pelas coisas que o Senhor tem me dado. Obrigado, obrigado. Dia a dia. Eu tenho uma confiança e um contentamento daquilo que realmente eu estou recebendo, meu Deus. Em outra perspectiva que nós temos também dessa fala de Jesus, é uma perspectiva também da palavra de Deus, do próprio Senhor Jesus. O pão aqui pode também ser entendido de uma maneira simbólica, representando a palavra de Deus, e alguns teólogos afirmam isso. Nesse ponto aqui, vai além dessa questão do sustento diário, mas também de uma questão da presença de Jesus, dia após dia. Da presença de Jesus. Não deixa faltar a sua presença na minha vida. Não deixa faltar a tua presença, Senhor. Porque, meus amados irmãos, eu espero que você nunca tenha passado por isso e nunca venha passar a falta de algo na sua casa, na sua despensa, mas nunca deve faltar realmente o pão do céu, que é o Senhor Jesus. Irmãos nossos, queridos, irmãos nossos, preciosos, hoje não tem o que comer. Não tem. Mas amo o Senhor Jesus. Amo o Senhor Jesus profundamente. Eu e você também temos essa perspectiva também. Deus, eu posso não ter o pão, mas o pão do céu, que é o Senhor, nunca falte na minha vida. Eu queria encerrar aqui nesse ponto, porque aqui hoje é dia de ceia. E olhando para essa parte, esse pão da vida, esse pão do céu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você abrisse lá agora, lá em João, capítulo 6, verso 35. O Evangelho, segundo a narrativa de João, capítulo 6. Verso 35. Diz assim o texto: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus é o pão da vida. Ele realmente é aquele que nos dá a vida. De novo, em uma multidão, muitos desejos, muitas vontades. E Jesus, esse sermão do monte, precioso para nós, de como devemos viver, ele para um momento para mostrar realmente essa questão também espiritual da nossa vida, essa intimidade. Hoje é dia de ceia. É algo importantíssimo, não é somente um ritual sem sentido. É um momento especial para a igreja, um dos sacramentos preciosos que nós temos. É um momento realmente que eu e você devemos olhar para essa mesa e olhar e pensar, olha,
Que amor é esse? Nesse Sermão do Monte, nesse momento da oração de Jesus, nos ensinando essa questão espiritual tão elevada. Eu queria dizer para você nessa manhã, existe um pão precioso para a vida, que é Jesus Cristo. Essa manhã, você que está sentindo um pouco longe de Jesus, é o dia de você se aproximar de Jesus. Essa manhã, você que tem buscado tantas coisas desse mundo, mas não tem buscado tanto a Deus, hoje é o dia, se aproxime do Senhor Jesus. Aproxime realmente do verdadeiro alimento que é Jesus. Às vezes você tem pedido, Deus, faça a tua vontade, mas de acordo com a minha. Hoje é o dia de você falar, Deus, faça a tua vontade, de acordo com a tua sabedoria. Às vezes você tem visto Deus somente como algo distante. Mas Deus é próximo, Deus é Pai. Deus quer realmente ter um relacionamento pessoal com você. Nessa manhã, eu quero desafiar você a reconciliar com o Senhor e se aproximar de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos aí. Busque a face do Senhor.